Vamos lá, agora ao vivo, em definitivo. Vamos dando início aqui à nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre os jovens hoje, você não pode perder, fica com a gente. Nós vamos falar sobre o tema diferença entre curtir a juventude e estragar o seu futuro. Não perca, se você puder também trazer o seu jovem, o seu filho, para estar acompanhando aqui conosco, né? Será bem-vindo. Vamos assim aguardar a Simone Brás, a nossa psicopedagoga, psicanalista, para darmos início à nossa live de hoje, que é um tema muito importante dentre a juventude. Nós vamos perguntar várias coisas a ela, principalmente a influência da tecnologia na juventude de hoje. Como a tecnologia está influenciando diretamente a nossa juventude. Nós vamos perguntar para a Simone. Então vamos aguardar a Simone entrar aqui conosco. Vamos também esperar as pessoas, né, que entrem. Por hora estamos ao vivo aqui com vocês, de volta na nossa live, né? Aproveitando aqui para divulgar para vocês que no próximo dia 26, no canal Cartas para Kardec, teremos uma live com a atriz Marita Cury. Ela fez vários filmes, vários espetáculos teatrais, muitos deles com a temática espírita. Então, convidamos você, que ela vai falar um pouquinho a respeito da carreira dela e vai falar sobre o seu papel nesse espetáculo, né? Então vamos aguardando a nossa convidada, Simone. Olá, Zita, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aqui no aguardo da nossa convidada. Levei a sua, conforme você me pediu, para uma das nossas convidadas, a doutora Elaine Tacla. Levei o seu recado a ela ficou muito feliz, né? E pediu para que eu retribuísse, disse que vocês são pessoas de muita garra, uma família muito unida, muito bonito de ver. Então, que bacana. E você nos deu uma ótima ideia. Em breve, provavelmente nesse mês, aqui no nosso canal Ronaldo_Osório, seja só essa live mesmo, durante o mês de abril. Mas voltaremos assim em junho com algumas lives mais seguidas, e esse convite provavelmente chegue a ela para junho, né? Então não perca, ela vai estar de volta falando sobre algum tema bacana. Ela já falou sobre queimados, conforme eu te falei, e eu preciso encontrar essa live que ficou gravado aqui no nosso canal. No YouTube não está, mas ficou, porque foi uma das primeiras que ela fez, né? Mas ficou gravado aqui no nosso canal. Então, assim que nós pudermos marcar novamente, ela vai estar aqui. Adriana, boa noite. Vamos recebendo as pessoas e aguardando a nossa convidada, Simone, que ainda não está aqui conosco. Aguardando que ela entre, a nossa convidada para ela, né? Vamos ver aqui quem está conosco. Vamos aguardando. Hoje vamos falar sobre algo muito bacana, a juventude, né? Vamos falar sobre os jovens de hoje, vamos falar sobre algumas coisas, algumas diferenças dos jovens, como eles estão com atitudes bastante diferentes do nosso tempo. O que levou a esses jovens de hoje terem atitudes tão diferentes das do nosso tempo, da nossa época? Será que a tecnologia contribuiu? Será que
essas mudanças contribuíram. A nossa convidada acaba de chegar. Vamos convidar conosco para que possamos já iniciar assim a nossa live de hoje. Boa noite. Boa noite. Tudo bem por aí? Tudo bem, Ronaldo? E tudo ótimo. Estamos te aguardando aqui, aguardando a nossa convidada especialíssima, que hoje vai trazer para a gente um tema muito interessante. Você que tem filho jovem, para saber como lidar com ele, você que não sabe ainda como lidar com a juventude de hoje, que é bem diferente da nossa, né? Você não, porque você é jovem ainda, tá, Simone? Você já pegou a fase nova. Já estou chegando no Não precisa 50. falar, meu Deus. Você não parece, né, que tem essa idade. Né? Eu pareço, eu tenho um pouco mais do que você. Então, a nossa juventude foi bastante diferente. Então, eu acho que esse tema, a diferença entre curtir a juventude e estragar o seu futuro, a gente vai mostrar exatamente o que é normal nas atitudes do adolescente, o que faz com que a fase vai passar, isso é permanente. Então, eu acho que os pais têm muitas dúvidas com relação a isso, e às vezes o próprio jovem tem essa dúvida. Então, primeiro eu gostaria de te dar boa noite, né? Gostaria de que você usasse um pouco do seu tempo para se apresentar. Estão falando que você está linda aqui, a Thaís Fajardo. Diz que você está muito. Ah, É, obrigada. Já me motivou. então, a gente gostaria de ouvir um pouco do seu trabalho. Fala um pouco de você. Simone Brás é psicanalista e também psicopedagoga. E futura psicóloga, né, Simone? Sim, sim. Retomando os estudos da psicologia, porque infelizmente eu tive que parar um tempo atrás e eu retomei esse ano, então muito melhor, né? Muito melhor. A gente fica com muito mais conteúdo e essa área que eu escolhi é uma área que você não pode parar de estudar nunca. Quem lida com terapia, né? Eu acho que tem que estar sempre se renovando, né? Eu estou chegando lá também, né? Eu serei um futuro psicanalista, a gente está estudando, mas futuro, então eu vou aprender muito com vocês aí. E você se especializou, seu trabalho agora, você falou que era com crianças, né? Agora você está um pouco mais com jovem, não é isso? Você está recebendo mais jovens no seu consultório. Olha, a pandemia, ela trouxe. Meu nicho antes eram só crianças. Eu atendia só crianças, sim. E tive antes da pandemia dois adultos. Um adulto de 32 anos e um adulto de 54. Antes da pandemia, lá por volta de 2018, 2019. Com a pandemia, hoje eu posso falar para você que o número de pacientes equivale entre adultos, crianças e adolescentes. E eu tenho o privilégio de atender uma idosa. Afetou muito a parte mais jovem na pandemia, né? Muito. Me fala um pouco, assim, por que mais te procuraram na pandemia? Se sentiram isolados? Se sentiram presos? Ou qual foi o maior procura, o maior caso que você recebeu, a maior índice de casos, né, que você recebeu no teu consultório? A maior causa que as pessoas procuram atendimento hoje, vou falar assim, entre crianças também, mas na maioria, adultos e adolescentes, Olha ansiedade. só. É, Hoje eu vi uma reportagem no Google, que eu não sei se ela é verídica, uma escola, acho que de Fortaleza, onde teve um surto de ansiedade,
e 25 alunos tiveram que ser socorridos pelo SAMU, tanto em ambulância como socorristas por moto. Puxa, Eu não tenho fundamento dessa notícia, era uma reportagem do G1. E eu não duvido nada que isso esteja acontecendo, porque as pessoas não estão. É assim, nós temos o pós-pandemia, que ninguém falou. Nós temos os órfãos da pandemia, nós temos as viúvas da pandemia, os viúvos da pandemia, os desempregados da pandemia, e tudo isso tem um resultado. Tudo isso vai vir para um funil de problemas, de enfermidade emocional, de enfermidade psíquica, não tem jeito. não é fácil. Isso acho que advém, além do que você já citou, dos acontecimentos reais que aconteceram nas famílias com pessoas infectadas, pessoas que faleceram, pessoas que sequeladas também, né? Tem muitas pessoas que ficaram sequeladas e tudo mais. Eu acho que o medo, independente da pessoa ter pego ou não ter pego, acho que mesmo aquelas que não pegaram, foi o nosso caso aqui em casa, que a gente tomou muito cuidado, né? Até demasiado, né? Isso trouxe ansiedade para nós aqui também, problemas emocionais, e é normal isso, mas o medo, né? Porque você não sabe se você vai ser assintomático, se você. A falta de conhecimento dessa doença, né? Foi bem complicado. Eu acho que a falta de conhecimento, você não saber o que poderia acontecer com você se você pegasse, deve ter mexido com muita gente. Além, é claro, dos fatos, né? Fatos reais que aconteceram devido às mortes, enfim. Eu acho que a grande questão é que é assim, né? Você está estudando aí a psicanálise é apaixonante. Você vai ver como ela é apaixonante. Eu ensaio muito para trabalhar na linha do Winnicott, que é o que eu mais me familiarizei, né? O que eu mais gosto de todos eles, os grandes pensadores aí da psicanálise é o Winnicott, mas a gente vê, e o Winnicott tem um ponto interessante para a gente falar, falando de adolescente e dessa problemática toda. O Winnicott, ele criou um programa de rádio depois da Segunda Guerra Mundial para falar com as mães, né? Ele falava do puerpério, ele dava dicas de educação, sempre depois de grandes guerras, de grandes calamidades, existe essa fala, né, para alinhar, para ajudar em algumas coisas. E o nosso tema de hoje não foge a isso, porque nós temos adolescentes que, em vez de curtir a sua vida, estão estragando a sua vida. Nós fomos adolescentes também. Na nossa época tinha muitos perigos. Nós perdemos amigos. Eu perdi amigos na droga. Você Vários. perdeu, Ronaldo? Muitos. Então, eu perdi amigos na droga, perdi amigos que estavam no lugar errado, na hora errada, foram mortos. Então, isso não é uma coisa de agora, mas agora a gente tem uma problemática que está muito mais instalada, que é a problemática emocional. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui na colinha, eu queria só falar umas coisinhas antes, né, era muita coisa para ser. Ó, antes da gente entrar na adolescência, a gente precisa pensar que esse adolescente passa por uma puberdade. E a puberdade é a fase da mudança. Na psicanálise, você vai ouvir que a nossa vida tem ciclos e a cada 7 anos nós mudamos. Né? Então, para mim faz muito sentido quando as pessoas falam assim, tem a crise do casamento de 7 anos. Isso aí é o senso comum. Na verdade, a psicanálise fala que existe mesmo as mudanças de ciclos a cada 7 anos. As menininhas, elas entram na puberdade entre 10 e 11 anos. Os meninos, sempre um pouquinho depois. Então, os meninos entre 11 e 12. E aí não vem só a mudança física, vem a mudança Emocional. emocional. Eu vou te dar um exemplo, vou fazer um spoiler antes de ir lá para os outros assuntos.
Eu tenho adolescentes que já tomam medicação com 12 anos. Puxa. Medicações controladas, não fitoterápicos. Alopatas Medicações mesmo. controladas. Sim, sim. Com 12 anos de idade. E era uma necessidade. Então, são casos que, assim, as mães sempre, quando a família colabora, sempre dá tudo mais certo, né? As mães colaboram e a gente faz um trabalho em parceria, escola, terapia, família, e a adolescente está muito melhor agora, né? Eu espero que ela não fique muito tempo nessa medicação. A gente trabalha terapeuticamente para quê? Para que ela possa ajustar tudo isso que está acontecendo, esse emaranhado que está na cabeça dela, e ela possa se livre dessa medicação. Mas foi necessário sim. Então, e tem outra coisa hoje muito importante. A ansiedade não está mais caminhando sozinha, né? Às vezes a ansiedade vem junto com uma depressão. Aí a gente entra aqui na fase dos adolescentes, né? Que além das mudanças físicas, eles começam também com pensamento abstrato, diferente da criança. A criança ela tem um pensamento concreto. Por que o adolescente é mais difícil? Você já conversou com adolescente? Eu tenho uma aqui em casa. Tem uma aqui. Mas bem, não, a sua tem Não, não. 18. Ela está entrando agora, acho que é puberdade, né? 12 anos. Ah, sim, sim, é, é. Tá saindo da fase da infância, entrando na É. pré-adolescência. Mas eles conversam assim, ó, eu vou te falar, a gente conversa com eles e eles respondem assim, ah, não sei, talvez, quem sabe. Então, é tudo muito abstrato, né, nesse Deixa eu te momento falar da uma vida. coisa, Simone. A Vera, ela é psicopedagoga também, ela está falando que o seu áudio está falhando, e está mesmo. Eu estou sentindo, eu achei que isso era só Tá no meu falhando? celular. Então, se você talvez chegar um pouquinho mais perto do celular, isso se resolva. Tá. Vamos- Quer que eu coloque um fone? Você acha que Não sei, melhora? por enquanto ficou bem. Vamos ver se continua, se permanece. Ficou bem? Sim, Tá. Tô mais pertinho, tô falando mais isso, tá alto. Tá ótimo. bom? Vera, depois você dá um feedback para Qualquer nós coisa. se melhorou, tá? Isso, por Essa favor. participação do pessoal é muito Ó, importante, né? muito. A gente não faz ideia de como tá Exato. saindo, né? Eu achei, por exemplo, que era só no meu celular aqui, mas não é. Vamos lá. Eu acho que eu podia estar Não, mas lá agora tá embaixo. legal, agora tá bacana. Bem, então, Tá. tá legal? Então, deixa eu retomar essa parte, olha. Além, a adolescência, além das mudanças físicas, e desse pensamento abstrato, ela é uma fase onde tudo é muito. É o grande amor da minha vida. Se eu não ficar com ele, eu vou morrer. Porque ele é, ai meu Deus, ele é o homem da minha vida, aquele. Não tem nem canela, o menino. Nem a bermuda para na cintura e ela fala, ai, é ele. E ele olha para ela e fala, meu Deus, é ela, a Sofia Loren, é ela, tenho certeza. E aí, quando não dá certo, o que que acontece? Bate a ansiedade e pode chegar no caso de depressão. A gente tem que falar de uma maneira mais leve, mas é isso que acontece. Eu já atendi adolescentes assim, de 16 anos que apareceram lá e eu tinha certeza que era uma única vez que eu nunca ia mais ver fulano. Triste, Tá falhando um chateado, pouquinho, viu, Sim? aborrecido. Tá falhando um pouquinho. Vamos tentar Tá? o fone, se você puder. Vamos ver. Vamos, deixa eu ver onde ele tá Tá. aqui. Peraí, Vamos ver se. Porque tá muito interessante. Eu acho que as negócio. pessoas não podem perder nada do que você está Peraí, dizendo. vou Tá. tentar aqui.
Melhorou? Vamos lá. Posso, Pode, posso falar? Posso pode. continuar? Então tá bom. Vou tentar pôr o fone aqui bem pertinho. E aí, o adolescente chega e fala que tá com um grande problema. E é um grande problema. Eu não estou aqui falando que não é um grande problema. Eu não estou diminuindo a dor de ninguém. Porque é um grande problema e eu já passei por isso. Eu já tive paixões assim de uma semana. E na outra semana eu estava apaixonada por outro. Mas naquela semana eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Então, a adolescência é uma época de muita intensidade. E a gente precisa, terapeuta, escola, família, entender que esse ser está se encontrando. Eu vou fugir aqui um pouquinho da minha cola e vou dar um exemplo de um conto bem clássico, que é Alice no País das Maravilhas. Que ora, aquela voz, né, aqueles momentos que ela passa ali dentro da casa, é a voz da mãe. Ora, você é muito grande para fazer isso. Ora, você é muito pequena para fazer isso. Você ainda não tem idade. Então ela toma um líquidozinho para crescer e ela fica grande demais. E ela não consegue sair pela porta, ela tem que tomar outro para ficar pequenininha e conseguir passar pela porta. Então é difícil para a família, mas também é difícil para esse adolescente. Ele tem que achar uma tribo, ele tem que achar um estilo. Aí ele tem conflito com família, com religião, com corpo, com uma série de coisas. Imagina, eu atendo várias pessoas, vários adolescentes, que o grande conflito deles é a questão da sexualidade. Eles já chegam se intitulando é, bissexuais. É, E acontece, tudo tem bem. acontecido. Aí a gente faz uma escuta, conversa. Eu sempre falo para eles, dependendo da idade, 12 anos, por exemplo, está muito cedo para ter tanta convicção, né? E a gente segue o acordo que a gente faz com o adolescente. Se não é uma coisa que vai trazer um dano para sua vida, a gente não vai levar para sua mãe. Fica só numa coisa do consultório. E aí a gente conversa, explica. Às vezes você percebe que aquilo ali é uma carência de mãe, que está levando esse adolescente para o colo da amiga, está levando esse menino a se apaixonar pelo amigo. Aí, Ronaldo, na outra semana, na outra sessão, eles falam assim: já não estou mais apaixonado por fulano, agora eu quero Deltrano, que é do outro sexo. Aí ele já se vê como Entendo. hétero. Não é. É uma, Percebe como. não sei se eu vou estar falando alguma bobagem, você me corrija. Será que é uma busca daquilo que ele gostaria de ser que o outro tem? Ou não? E ele confunde isso Não com paixão, sei lá. Uma admiração, digamos assim. tem uma coisa que os coachings falam que é modelar, né? E os adolescentes fazem isso. Tá sempre o modelar dentro da linguagem do coach é quando você pega alguém como espelho e você fala como aquela pessoa, trabalha como aquela pessoa, se veste como aquela pessoa, porque você achou alguém para seguir, alguém com quem você quer se parecer. Eu acho que está tudo muito envolvido, porque a mente deles é uma mente que trabalha muito no abstrato. Então, ele não tem muita convicção do que ele realmente quer nessa fase. E aí tem uma coisa que os pais precisam praticar com cuidado, que é a questão da punição. A punição é necessária? É, porque se o rio não tiver borda, ele não é rio, ele transborda. Perfeito, Então, o rio tem que ter borda. Tudo tem que ter perfeito. limite, Sim, não é? Mas com amor, com afeto. Filho, você não vai por isso. Você não vai porque esse lugar é perigoso, porque esse lugar é um lugar que
sempre tem brigas com armas, com tiro, você é menor, até você falar que você é menor, as coisas já aconteceram. Sabe, eu acho que até esse não, ele tem que ser dado de uma forma muito explicativa, porque a gente está falando de um ser que está em construção. Ele não está mentalmente pronto. Olha, é a fase, tá aqui na colinha, né? É uma fase onde ele busca a identidade dele. Então, o estilo de música, das artes, como ele vai se vestir, que tribo ele vai pertencer. Os sintomas da ansiedade pioram. Aí, muitos deles vão descobrir o quê? Por curiosidade, as drogas. Ah, mas você não vai fumar? Você é careta? O que tem você experimentar? Todo mundo usa. Aí ele começa a conhecer as drogas, né, ilícitas. Hoje, os adolescentes estão bebendo cada vez mais cedo. E o pior, eles começam a beber dentro das suas próprias casas. O que as famílias chamam de social, para o adolescente vira um vício. Aí eles misturam, Ronaldo, aqueles energéticos. Eles misturam energético com bebida, com droga. E hoje a gente tem adolescentes com muitos problemas, assim, cardiopatas, com transtornos de ansiedade generalizado, com uma série de coisas. Por quê? Por causa da precocidade do que eles estão experimentando, do que eles estão usando. E essa era uma fase para namorar, curtir, ir no cinema, ir no teatro, ir no parque, conhecer pontos históricos, começar a planejar o futuro, fazer uma prova para ver qual é. Eu esqueci o nome da palavra que a gente usa quando a gente faz aquele teste para saber. Teste vocacional. É a época do teste vocacional. Por que não namorar? Sim, namorar. Às vezes esse namoro da adolescência vai ser o seu grande amor, sim. A gente não sabe. Mas a gente está tendo uma adolescência roubada. Roubada pelo vício, roubada pelo preconceito, roubada por uma punição exacerbada. Porque parece que os pais não foram adolescentes um dia. Gente, o que tem a menina pintar o cabelo de rosa? Em mim não pega bem mais, mas entre o rosa e o azul eu passei quisera rosa. Eu ter cabelo para pintar alguma coisa, né? Então, quando eles fazem alguma coisa assim, é porque eles querem fazer uma tatuagem. Acho que você travou. Voltou. Voltou. Ou na telinha aqui a temperatura. Entrou. Então, é uma época que eles precisam ser orientados, que é o que falta desde a infância. Exatamente o que eu ia te perguntar agora. Se isso é uma forma de prevenção, os pais se abrirem para as crianças, explicarem para as crianças, para os adolescentes, para as crianças que entram na puberdade, ser honestos, o que pode acontecer, o amigo pode te oferecer, sabe? Não aceite, porque isso pode acarretar, se você tiver predisposição, numa dependência química. Enfim, eu acho que isso é saudável. Agora, eu achar uma coisa, você é profissional. Então, eu tenho razão nesse sentido? Não, você é profissional o dobro, porque você tem filhos. Tem uma só, minha enteada. Então, eu já conheci com 3 anos, né? Já estava em fase de educação. E a Luciana, a minha esposa, ela, assim, modéstia à parte, ela é uma mãe, assim, bastante aberta, ela explica, ela conversa, né? Então, é isso que ela tá com o cabelinho pintadinho, entendeu? Porque essa é a época de fazer. Se fica proibindo, vai querer fazer com a nossa idade. Você já pensou? Então,
E tem uma coisa que você falou aí que é fundamental. Deixa eu amarrar esse assunto de orientação para falar da idade. Que é uma coisa que isso me deixa chocada. E olha que pouca coisa me choca, hein? Pouca coisa me choca. Eu acho que, não, eu tenho certeza que a criança bem orientada será um adolescente com mais defesas. Perfeito. Qual é a grande questão na psicopedagogia? Às vezes eu tenho crianças que eles chegam com pré-laudados da escola e a única questão que essa criança tem é falta de defesas. Ela não sabe se colocar, então ela vive da migalha da amizade, migalha do amor, a migalha da atenção. E aí a gente tem que trabalhar todo o emocional dessa criança para mostrar para ela que ela é importante sim, que ela consegue sim, e que ela não precisa viver de migalha de ninguém. Que quem come migalha são só os pombinhos. Então eu tenho crianças que a questão dela ter ansiedade, é uma ansiedade infantil, é diferente. Mas é por quê? Porque a essa criança não foi dado ferramentas. Os pais, eu não gosto nunca de colocar culpa em pai, porque eu acho que pai não tem culpa, porque a criança não vem com Isso. bula. Mas veja bem, nós temos aí a educação emocional que está sendo inserida nas escolas, a psicologia positiva, que fala muito dessa questão das emoções. Não é tudo que é manha. Não, isso é manha, isso é preguiça, isso é pirraça, pronto. Em 5 dedos você definiu todos os sentimentos que seu filho tem. Isso é um absurdo. Não, às vezes é carência, às vezes ela está magoada porque a professora não a parabenizou, às vezes ela está chateada porque ela queria ser amiga de uma outra menina da escola e ela não consegue. Né? Às vezes ela está com fome, às vezes aquela mudança de comportamento é porque ela vai menstruar. Então a mãe precisa ficar de olho. O que está acontecendo com essa menina? Não são só as mudanças físicas. Eu acho que está acontecendo alguma coisa no emocional dela. Pode ser que ela esteja para menstruar. A mesma coisa com os meninos, ele só não vai menstruar. Mas observa essas mudanças. Né? Ai, por que ele chegou e chutou? Por que ele está tão marrudo? Fala, filho, eu vou te dar um tempinho para você se acalmar e a gente já conversa. Porque educar, Ronaldo, dá trabalho. Verdade. Às vezes um celular com joguinho, né, resolve a vida do pai, né? E da mãe. Sim, sim. E na verdade está criando um outro problema porque está expondo o seu filho, às vezes, alguns jogos, a um nível de violência que ele não tem um cognitivo pronto para suportar. Eu tenho crianças que não dormem. Fala, tio, eu não durmo. Por que você não dorme? Porque eu fico no celular até 2, 3 horas da manhã. Aí ele estuda de manhã. Ele vai para a escola sonado. Você acha que ele vai aprender? Jamais. Mas o pai e a mãe viu? Não viu. Não colocou um rastreador no celular do filho. Não colocou lá aquela proibição do YouTube, porque tem YouTube que é Kids. Não acompanhou. Ao invés de você criticar o filme que seu filho quer assistir, assiste com ele. E depois de assistir, aí vocês discutem juntos. Você viu o filho que tinha lá? Você acha que aquilo era para você? Você acha que você vai conseguir dormir com esse monte de monstro na sua cabeça? Porque eu não vou dormir bem, e você? Então não tem essa construção. A educação, ela está terceirizada. Isso. Eu sempre digo, Simone, assim, eu tinha muita pena, e continuo tendo, a gente não julga, mas a gente vai descobrindo os motivos. Eu tinha muita pena quando eu via um velhinho abandonado numa casa de repouso, os filhos não visitavam, as famílias não visitavam. E alguns casos chamam muita atenção, porque assim, você percebe que aquele pai que está lá, muitas vezes criou os filhos trabalhando muito, sem a presença dele, porque a forma dele mostrar amor era estando ausente e terceirizando a educação do filho para uma babá, um colégio de tempo integral e tudo mais.
Então, sim, o filho entendeu como amor ele trabalhar muito, desculpa, trabalhar muito para poder dar uma vida de conforto para o filho. Então, ele também trabalha muito e coloca o pai num asilo de luxo, terceirizando também a vida do pai, os cuidados do pai, do jeito que o pai fazia com ele. Então, tem muito pai que... Exatamente, aprendeu, e né? ele ama, você não pode julgar. É uma forma dele mostrar amor, né? Mas aí aquele pai que agia dessa forma e que nunca esteve presente, ele começa a se sentir abandonado. Então, muitas vezes para o pai não se... É um investimento até nele mesmo, né? Dê o seu tempo para o seu filho. O seu filho quer conforto? Óbvio que quer. Todos nós gostamos de conforto. Mas a coisa mais preciosa que ele pode ter é a sua presença. É o que a Luciana acabou de falar aqui. Que a gente procura oferecer para ela aqui a nossa companhia. A gente vai ao teatro junto, exposição, né? A Luciana leva ela no Sesc, lá tem um monte de coisa legal, e sempre juntas, né? E existe uma confiança, abertura para que ela possa desabafar conosco, né? Uma amizade para que isso possa acontecer. Muitas coisas a gente faz em família, né? E as amigas dela muitas vezes estão conosco, viajamos juntos nesse final de semana, né? Então, assim... Não tô você não me escutando. escuta? Não. Vocês também não Será? sei. Deixa eu ver. Vocês também não me escutam, povo? Por favor, me dê. Não tô escutando você, Ronaldo. E agora? Tira o fone. Tira o fone. Tá. Vê se agora foi. Não. Ih, meu Deus do céu. Tá normal aí? Fábio, meu irmão, Marli, minha amiga, tá tudo normal. E agora? Ó. Está normal. Não te escuto. Sai e entra de novo. Entra de novo. Tá. Vamos... Tava tão bom. Continua não me escutando. Isso. Vamos esperar ela entrar, né? Então, como a gente estava falando, muito importante, viu, gente? A gente participar da vida da criança, né? É claro, sempre, nós não somos amigos dos filhos, tá? Ele tem que nos ver como pais, a todos que têm filhos. Os filhos têm que saber que você é pai, que você tem uma atuação sobre ele, você tem uma autoridade sobre ele. Mas, acima de tudo, leve ele a participar, né? Leve ele a participar da sua vida. Isso é muito importante. Vamos lá, vamos ver. Pronto. Aí, vamos lá. Aí. Tá me ouvindo? Maravilha. Normal. Agora sim, então vamos lá. Vamos lá. Então a gente estava falando a respeito da participação dos filhos na nossa vida, né? Trazê-los conosco, naquilo que todos podem assistir. Quando aqui a gente vai ver alguns filmes de sábado, nós vemos os filmes da nossa idade, mas quando está em horário da tarde, chamamos para assistir um filme da idade correspondente. Então, acho que se você dá esse espaço e dá a sua presença, né? Você conta a sua história, como você viveu e saiu daquilo, orienta a como não cair em certas armadilhas da vida, ele vai estar calejado, ele vai estar escolado, né? Quando chegarem essas dificuldades e esses momentos, né? E ainda assim é perigoso, porque ele tem o livre-arbítrio dele, né? E ainda assim é perigoso, mesmo com toda a orientação, ele ainda aceitar, né, uma droga ilícita, ele ainda beber acima da... né? Enfim, acho que tudo tem sua hora, né, Simone? Nada deve ser feito antes da sua hora, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que muitos de nós tivemos uma criação muito
muito presa, muito rígida. E os pais, como tiveram essa educação rígida, não querem passar esse tipo de coisa porque não gostavam desse tipo de criação. Só que relaxam demais, né? Acabam, Não tem o não meio existe o termo. equilíbrio, exato. Exatamente. E dentro disso que você falou, eu queria deixar uma dica de um filme que tem na Disney que se chama Crescer é uma Fera. Dredd, crescer é uma fera. Como é que é? Repete, Dredd, Lu. é Red. Red de vermelho, Crescer é isso uma fera. mesmo. Red, Crescer é uma Fera. Ai, se não tem a Lu aí para corrigir a gente, é isso mesmo. Eu amei esse filme. Ela assistiu com a Mariana, por isso que ela... Gente, é isso que a Lu tinha deixado aqui, né? Que ela faz as coisas Isso, juntas. Esse comentário apareceu aqui para mim, só não apareceu o nome de quem isso. estava escrevendo. Esse filme, ele é fantástico, porque ele fala, primeiro que ele tira todo o estereótipo daquela pré-adolescente perfeita. Fala de uma adolescente oriental, que é gordinha, que é baixinha. Então é muito bacana. Fala de amizade, fala de amor, fala da difícil relação entre família, principalmente entre mãe e filha, que é uma questão que você vai ver aí na psicanálise, né? A Sim, Melanie Klein vai já falar falou. sobre o seio bom e o seio mau. Eu estou indo para o Winnicott agora. E Estou aí, indo para o Winnicott. ai, espero que você se apaixone, porque eu sou apaixonada pelo Winnicott. E que esse filme, ele retrata muito bem tudo isso que a gente está falando. Só tem um detalhe que me choca, como eu falei lá atrás, que é estudos apontarem, eu acho que a gente também consegue ver isso dentro dos nossos grupos, né? Que hoje a adolescência, ela está muito tardia. Hoje a adolescência está indo até os Está trinta e longeva, cinco, é 40 verdade. anos. É verdade. Gente, o que que é isso? É. Antes, os nossos pais eram adultos. Com 35, 40 anos, você era um adulto. Agora, agora você vê 35 anos, 40 anos, ele tá. Não, o problema não é morar com os pais, mas o problema é essa dependência eterna, né? São coisas que a gente vê que não amadurece. Observa, tem alguns Instagrams que você vai começar a observar de forma diferente como psicanalista. Que as pessoas têm um grande problema com a imagem, então todos os posts dela é uma foto dela, de lado, do outro, para baixo, para cima. Então, e a gente vê isso em adultos, porque essa idade é uma idade do adulto, mas eles ainda pensam e se comportam A que como você adolescentes. atribui? Medo de responsabilidade, né? Porque ser adulto é pagar contas. Ser adulto vou te dar um exemplo, é dormir 1 hora da manhã terminando um trabalho, como eu tive que fazer um tempo atrás, e acordar às 6 para ir para a faculdade. E aí você fala assim, agora eu vou ter que tomar 3 cafés hoje, e ainda vou ter que dormir à noite, hein? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso tirar uma nota boa. E ninguém tem obrigação com isso, eu tenho que fazer ponto final. Então é isso, é o medo de assumir compromisso. Hoje, eu tenho muitas amigas da minha idade que falam. Eu atendi uma menina incrível. Pena que eu não posso falar o nome dela aqui, mas ela é sensacional. E ela é linda. E ela fala assim pra mim: se ela é evangélica, ela fala: hoje só tem duas coisas. Ou os homens são mole, ou eles são gays. Não tem mais homem. Gente, eu me divertia quando ela falava isso, porque não dá para deixar de levar em consideração a opinião dela.
Porque, ó, ela é jovem, ela já tem a casa dela, ela tem o carro dela, ela tem o trabalho dela, ela arca com as despesas dela. Ela é uma mulher com menos de 40 anos que já conquistou tudo isso. E aí, é claro que ela vai querer um homem que equivala, né, em algum momento a isso, que tem alguma coisa, ela não vai querer retroceder. Mas hoje a gente tem essa questão, a gente sempre fala que o homem demora mais para amadurecer. E nessa questão dessa adolescência tardia, ela se reflete mais nos homens também. Eu ia perguntar isso para você. É, Porque é onde a gente infelizmente. mais encontra. Infelizmente. Infelizmente. É onde a gente observa, você vai observar isso nos atendimentos. Você acha que Ou nas trocas. você acredita que com a evolução da mulher no mercado de trabalho, na vida no geral, a mulher está se mostrando porque agora ela está conquistando o seu espaço, né? E você acha que o homem ficou com medo? O homem ficou com medo, não diria da concorrência, mas ele ficou com medo da mulher. Parece que há um perigo no ar. E ele se recolheu, de repente. E é uma defesa ele se tornar infantil novamente, né? Não sei. Ele não querer sair da asa da mãe. Tem um vídeo muito interessante, vou te mandar depois, que está no YouTube, que ele fala assim, a mãe e o cordão umbilical. Se você procurar assim, você vai ver que ele está em desenho. Uhum. E ele mostra uma mãe que quando ela pare o menino, que o médico vem cortar o cordão, ela fala assim, não, 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 não. E ela fica a vida inteira com esse filho. Até que ela morre e ele não sabe o que fazer. Ele explode numa crise de ansiedade. Porque ele não sabe o que fazer. A questão é assim, a gente tem que ter um equilíbrio para tudo. Não tem nenhum problema você dividir a conta. Mas também existem mulheres que querem fazer, se a gente pode falar assim, que querem ocupar o papel do homem. Deixa o homem ser cavalheiro, deixa ele pagar uma conta para você, deixa ele te homenagear no Dia das Mulheres. Também existe um contraponto aí que tem homens que estão se acuando porque tem mulheres que estão indo muito para frente. A palavra é equilíbrio. Sempre que a palavra excesso aparece, ela traz um distúrbio, né? É verdade. Já prestou Sim, atenção? Quando aparece o excesso, eu posso falar excesso de doce, diabetes, excesso de peso, obesidade, sim. né? Excesso de exercício físico está escondendo aí um outro tipo de transtorno. O excesso não faz bem para ninguém. Então dá para dividir os papéis. A mulher não vai emburrecer se ela deixar o homem resolver um problema para ela, e ele também não vai deixar de ser homem se ele pedir ajuda para ela, falar, você paga hoje? É uma questão social que a gente vive, atormentadora hoje em dia. Isso é atormentador. Não, qual o problema que você tem? Qual o problema que existe em dividirmos alguns papéis? Qual homem que não gosta de uma mulher feminina? Ou você quer sair com outro homem, né? Aí tudo bem, é tua escolha. Mas qual homem que não vai querer que a sua namorada ela saia com você, ela saia arrumada, ela saia perfumada, que Contanto que ela ele não saia mulambento, né? Mas eles saem. O homem é muito mais tranquilo nisso. A mulher, quando ela tem um O encontro, é um homem, ele quer uma evento. mulher linda, arrumadinha e feminina. Agora, não é também direito da Sim, mulher querer um cara que se vista adequadamente, com uma calça jeans e uma camisa que seja? sim, e que não esteja sempre, e que não vá sempre de tênis, né? Tênis, né? Tênis tá ótimo, Tem tem muitos que lugar, vão de chinelo.
Nossa, você lê os meus pensamentos. Só que eu não posso falar aqui. Tem algumas coisas que são catastróficas. Mas é isso mesmo. Eu costumo brincar, e falar que a banana tá comendo o É macaco. mais ou menos isso. Porque, Gente, porque tá cara, muito bagunçado. seja o que for que você vá fazer, sabe? Essa homenagem que você está falando, sabe? O cara tem que fazer também, se colocando, olha, eu sou um cara elegante para você. Eu vou sair de uma maneira adequada por você, porque ele quer que a mulher seja feminina, ele quer que a mulher seja linda, abrir a porta para. Sim, Agora, ele não precisa fazer nada. Ele vai de camiseta regata, chinelo, aquela bermuda no meio da sim. nádega, sabe? Então eu acho que eu acho que isso torna essa coisa do homem querer a mulher maravilhosa e ele tanto faz, é uma forma também dessa adolescência longeva, eu acho, na minha opinião. Né? Sim, sim. E você vê que hoje é assim, ó. As mulheres, elas buscam mais essa independência. Eu vou te falar da experiência de Ok. atendimento, tá? As mulheres de 18, 19 anos, elas estão buscando essa independência. Estão estudando e já querem sair da casa da mãe. E os homens de 40 parecem que têm 12 anos. Verdade. Não vou generalizar, mas é verdade. A gente não está falando de máximas aqui, porque a gente não pode falar de máximas jamais. Mas assim, a gente tem uma gama de homens que não quer amadurecer, que quer ficar na proteção da mãe, debaixo da saia da mãe até E hoje. quando. E isso é muito preocupante, mas isso começou lá atrás. Vamos lembrar que isso começou na educação lá Sim. atrás? Quando essa mãe não responsabilizou esse filho por lavar um prato, quando essa mãe não preparou esse filho para a Quando essa mãe vida. brigava com a professora por causa do filho. Né? Sim, sim. Tem tudo isso. E Quando qual seria, vamos ver se olha, eu vou falar alguma bobagem. Por acaso, esse homem de chinelo, bermuda, saindo com uma mulher muito bem vestida, muito bonita, ele não está ali fazendo o papel do filho dela? Ele está saindo como adolescente com uma mulher, digamos assim. Ele não assumiu essa. então, esse homem não dá conta. Mas aí papai Freud explica, né? Tá dentro do, deixa eu lembrar o termo. Ai, quero usar para não usar uma palavra baixa, depois eles não tirarem esse vídeo. O falo, né? Quando esse homem não dá conta, é como se o objeto fálico dele fosse muito pequeno. Aí depois, quem tiver curiosidade, pesquisa o que que é objeto fálico, porque a gente não pode falar tudo aqui. Mas assim, é o falo. O objeto fálico dele é muito pequeno, não pequeno como membro no corpo, mas pequeno dentro das suas próprias emoções. Então, como ele é pequeno, ele não dá conta desse relacionamento. Aí ele fala: não vou namorar, eu não vou ficar com ela, não vou prosseguir com ela. Quando um homem encontra uma mulher assim, ele Foge, dá medo. foge, ele se amedronta, dá medo, dá medo. Mas isso começou lá na puberdade, começou lá na infância, começou quando ele chutava a porta e a mãe falava para ele assim: para de chutar a porta, explica o que está acontecendo. Você quebrou, agora você junta os pedaços para a gente pôr no lixo e se acalma para a gente conversar. Aí a mãe não faz isso, aí ele cresce. Ele vai ter contato com outra mulher. Ele não vai suportar nenhum não. Aí eu vou falar uma coisa bem exagerada. Aí esse homem que não suporta não é esse homem que agride a parceira.
Exato. ou coisa pior. Ele é mau? Ele não é mau, ele é um adolescente. Ele não teve uma tratativa com o não. Ele não aprendeu o que é o não. Então, hoje nós temos, assim, eu não culpo os adolescentes, por exemplo. Eu tenho um amor imenso pelas pessoas que eu atendo. A gente traz eles e no final de semana você vai perceber isso, quando você estiver efetivamente nos atendimentos. A gente carrega eles com a gente, para os lugares que a gente vai, a gente lembra deles. Eu falei para uma gatinha que eu atendo que tem uma personagem do Red que eu acho que parece muito com ela. E por causa do temperamento, é uma das amiguinhas da Mei Mei. E a gente leva eles para onde a gente vai. É porque a psicanálise, ela é a cura pelo amor. Eu lembro que eu vi isso na primeira aula e eu nunca mais esqueci, eu me apaixonei por isso. A psicanálise é a cura pelo amor. A gente já não está falando de cura, de uma cura completa. A gente está usando aqui a simbologia de cura como encontrar um caminho, encontrar uma ajuda. Então, Simone, é isso. Se não começar cedo, a gente está com 3 minutos para terminar a nossa live. Sabe por quê? tá Porque bom. tudo que é bom voa. É uma coisa impressionante. Nossa, olha, eu tenho uma sorte Que com os bom, meus que bom. convidados, porque assim, a gente começa a falar, a gente começa a viajar, eu me sinto super à vontade de participar, de opinar, e quando eu olho no relógio, é uma pena. Eu acho que a gente deveria fazer a parte 2 desse assunto. Verdade. Né? Verdade. Eu acho que teríamos como continuar, né? A falar sobre isso, que tem muitas coisas para serem faladas, e eu já quero aqui deixar um convite a você para que a gente volte a falar sobre isso. Tá bom. Né? Daqui um tempinho, porque Tá bom. eu vou ficar um tempinho sem a live aqui no nosso canal, porque eu vou fazer a live em outro canal, né? Porque a gente está divulgando um espetáculo teatral, e a gente está comandando algumas lives lá. Então, aqui eu vou dar um tempinho, mas tão logo volte, eu gostaria de ter você de volta. Eu acho que seria, assim, uma das primeiras para a gente poder continuar, porque esse assunto é muito legal. Tanto que a hora que eu salvar essa live, eu vou colocar o título parte 1, porque eu acho que dá para a gente continuar bastante com isso, né? E foi maravilhoso. Tá bom, eu acho que o que deu tempo da gente falar foi maravilhoso. Combinado. A gente volta então a se falar. Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo espetáculo. Muito obrigado. Obrigado. A gente espera levar uma mensagem bastante gostosa para as pessoas, né? Que apesar de ele ter um fundo religioso, digamos assim, a mensagem dele é para todos, né? É para todo mundo. Não vai aqui nenhuma tentativa de conversão, nada disso. Não é nada disso. É só uma história onde existe um cenário e que vai passar uma mensagem muito bacana. Muito legal. Tá? Muito obrigado. Muito bom, que parabéns. Pena. Eu que agradeço. Muito. Eu que agradeço. Que bom que deu certo dessa vez. Eu sinto muito por ter que encerrar. É porque daqui a pouco o próprio Instagram encerra sozinho. Né? Então eu gosto de encerrar assim, uns minutinhos antes para você poder se despedir, para eu poder agradecer, enfim, para não simplesmente cair. Né? Tá bom. Então, muito obrigado quem esteve com a gente. Muito obrigada, Ronaldo, pelo convite. E um bom descanso para todo mundo. Lembrando, essa live vai ficar salva aqui no nosso IGTV aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Ronaldo Osório. Então, espero que todos possam assistir, mesmo quem perdeu, esperamos que você divulgue. Você que está nos assistindo possa divulgar e já divulgue também que vamos ter a parte 2 desse tema, porque ainda temos muitas coisas para falar. Foi show, Simone. Muito obrigado. Acho que todos que estão aqui deixaram ótimos comentários sobre a nossa live. Foi muito, muito interessante, muito bacana. Muito obrigado.
Imagina, eu que agradeço. Tchau, ótima noite. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.